certo? Me chamo Daniel e vamos trabalhar estatística na segunda-feira. Se tu conseguir dar um oi para nós, a gente agradece. Senão a gente vai... eu vou voltar um pouquinho no Gabriel. Gabriel, tá me ouvindo? Oi, boa noite, estou ouvindo. Boa noite, tudo bem, Gabriel? Seja bem-vindo. Tudo bem, muito obrigado. Certo, bom curso para todos. Então, Gabriel, seguindo, o Guilherme também. A Graziele, sala. Grazi. Não? Grazi ainda não. O Júlio, então, já fomos apresentados. E a Maíra. Muito bem-vinda, Maíra. Um oi para todos. Oi, obrigada. Seja bem-vinda ao curso. Que seja um bom ano para todos. Isso aí. Vamos se esforçar para que, no que depender de nós, seja, né? Muito bem, pessoal. Então, reforçando que todos sejam bem-vindos nessa nova modalidade que a gente está vivendo, e que, na medida que passe o tempo, a gente consiga, então, ajustar algumas coisas que talvez não saiam como a gente previa, certo? Alguma dúvida? Questão transmissão, questão plataforma, vocês estão com a liberdade de questionar, de me perguntar, enfim, de tirar dúvidas. Eu me coloco à disposição de vocês para auxiliar no que for preciso. A gente tem o Prof. João, técnico também, que ajuda na questão da internet. Tem a direção, que é muito parceira para qualquer situação. Então, cumprimento a direção que está na sala também, nos assistindo. E a gente, então, vai realmente iniciar a nossa estatística, certo? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida até o momento? Só eu anotei que não está a Simone e a Grazi. Depois eu dou uma conferida antes de nós encerrar. Oi, professora, eu tenho uma dúvida. Oi, pode falar então. Eu queria saber se a aula que a gente vai ter toda segunda-feira, eu estou percebendo que ela está sendo gravada, ela vai ser enviada no grupo ali para a gente ter acesso a ela de novo? Olha, eu posso confirmar contigo essa informação, tá? Eu confirmo e coloco no grupo de WhatsApp para vocês, se a gente tem a possibilidade de replicar ela, tá? Amanhã, provavelmente, eu já estou confirmando isso. O Tá que bom. vocês vão ter acesso, pessoal, que eu ia falar agora, é a questão do material, então, tá? Eu vou usar um material em PowerPoint, onde eu vou compartilhar a tela, então, falando um pouquinho de como é a nossa dinâmica de aula, e esse material, eu gostaria de ver depois com vocês, o que vocês acham mais prático no primeiro momento. Eu posso compartilhar no grupo de WhatsApp, que eu acho que fica de fácil acesso de todos, e também eu vou fazer uma pasta para a disciplina, então, de estatística da segunda-feira, no portal AVA de vocês, tá? Então, no dia seguinte, eu vou estar colocando esse material da aula disponível lá para vocês, certo? Ali vai ter o conteúdo específico que eu mencionei, que a gente tratou na aula da segunda noite, tá? Então, no WhatsApp, porque eu acredito mais fácil de vocês reverem e retomarem, e também na plataforma, tá? A plataforma, pessoal, eu vou utilizar para a questão da devolução de trabalho. Então, ela é um ambiente prático e vocês vão estar conseguindo acessar trabalhos quando eu lançar
e vocês vão estar conseguindo devolver trabalhos por lá. Então, esse vai ser o nosso meio de comunicação para trabalhos no decorrer das aulas. Ok? Eu vou compartilhar minha tela, então, e vou iniciar a organização das aulas para vocês terem uma ideia e a gente vai conversando sobre isso. Tá? Pessoal, vocês estão conseguindo enxergar a minha tela diferente? A parte inicial do curso? Sim. Pode abrir o microfone só me confirmar. Beleza. Seguimos então. Pessoal, nesse slide inicial, tem o meu contato ali, ó, o e-mail que eu utilizo. Então, caso vocês precisam algo particular, pode mandar no WhatsApp ou quer mandar por e-mail, às vezes não consegue mandar na plataforma, enfim, avisa e manda por e-mail. venturini.daniel@hotmail.com. Certo? A nossa disciplina, então, estatística. E eu, professor Daniel Moro Venturini. Ok? Lembrando que eu disponibilizo o material depois. Pessoal, o objetivo, então, tá? Por que que a gente estuda estatística? Vamos começar a falar um pouquinho para vocês entenderem o que que a gente vai estudar, como que a gente vai estudar, certo? No ensino médio, a gente estuda a parte da estatística. Agora, com a mudança da grade, mais ainda. Se estuda a interpretação de gráfico de tabela desde o ensino fundamental até o médio, tá? Quem fez um ensino médio recente ou fez um ensino médio numa escola realmente que conseguiu vencer todos os conteúdos, porque o que que acontece? Às vezes a estatística ela acaba ficando. O professor de matemática ele acaba trabalhando um outro conteúdo, deixa a estatística para o final e acaba tendo N situações e os alunos acabam saindo sem ver estatística. Então, essa parte inicial, tomara que muitos de vocês tenham visto, então, no ensino médio, vão estar relembrando, a gente vai estar retomando e aprofundando esse assunto, certo? O objetivo, então, desse trabalhar é identificar e aplicar os conhecimentos sobre os métodos utilizados na estatística. Mas método, sim, existe método. A gente precisa agrupar dados, tá? Falando um pouquinho mais, eu vou coletar a informação do grupo de vocês. Somos em 18, 19 comigo. Bom, se eu fizer uma pesquisa sobre as idades, eu vou coletar 19 números. Provavelmente números iguais, números diferentes, muitos vão ter a mesma idade, outros não. Então, assim, aí eu já faço uma pesquisa. O que que eu faço com essa pesquisa? Como que eu vou organizar ela? Como que eu vou tabular os dados? A partir dessa pesquisa, eu posso montar uma tabelinha. Mas e daí eu vou colocar todos os números? Ela vai ter 19 linhas? Não, não precisa. Eu reduzo o máximo o número de linhas e coloco muita informação nelas. Então, a estatística vem para isso, pessoal, para ajudar vocês a organizar os dados coletados. Vamos fazer uma pesquisa, como que eu organizo, como que eu faço um gráfico, uma tabela. A gente tem software, a gente vai estar falando sobre isso. Então, tem o Excel, que ajuda bastante, mas assim, eu preciso saber para colocar lá no Excel. Eu preciso entender também o que que o Excel faz quando eu ordeno os valores, quando eu agrupo cédulas. Então, a gente estuda essa parte que está por trás do programa. Então, tem programa muito sábio aí, eles nos ajudam muito. Mas assim, no momento que nos tiram uma máquina, e agora, o que que a gente faz? No concurso, caiu estatística.
Como eu vou analisar os dados? O que a tabela está querendo me dizer? O que o gráfico está querendo me dizer? Então, vem a probabilidade também, que está mais lá no finalzinho do nosso curso. Então, ao acaso, se eu for sortear um aluno de 18, qual a probabilidade de sair a Thaís, por exemplo? E aí? É 1 para 18. Quanto dá isso em porcentagem? Como que eu sei? Então, são coisas simples. Tem muita coisinha simples, pessoal, mas que agrega muito, muito conhecimento na vida da gente, tá? Então, é por aí que a gente começa. A proposta para a aula de hoje é a questão de eu trabalhar o arredondamento. Então, a gente vai trabalhar no número com vírgula na estatística. Como que eu vou arredondar? Quantas casas decimais eu vou deixar? Então, esse é o início do nosso trabalho, certo? Bom, o slide, depois vocês têm a possibilidade de ler ele. Então, tem algumas coisas que eu vou ir pulando. Como é a dinâmica das nossas aulas, então? Que é uma informação importante para o primeiro dia. O que acontece? Eu montei esse material para hoje. Se a gente conseguir voltar para a sala de aula, a nossa didática, ela vai mudar. É aula presencial, eu vou ter o quadro, eu adoro quadro, tá? Então, eu vou poder utilizar, eu vou poder fazer exemplos, vocês vão poder perguntar, enfim. Mas, no momento, o que a gente tem? A gente vai ter aula expositiva e dialogada, assim como a de hoje, com a utilização da plataforma Zoom, certo? Eu vou procurar sempre deixar no material que eu vou estar usando nas aulas e disponibilizando para vocês exercícios resolvidos, ou exemplos, como vocês quiserem chamar, para vocês terem aonde se basear e como fazer. A gente vai estar combinando, então, plantão de tira dúvidas online, ou por e-mail, certo? Ou por WhatsApp. Então, estou colocando ali. Só assim, pessoal, um combinado para o primeiro dia, tá? Tirar dúvida na próximo ou minutos antes de iniciar a aula da próxima semana, referente a um trabalho que o professor deu, daí não vale, tá? A gente tem que ser sensato nessa questão. Então, eu vou estar à disposição, sim, nos horários de aula, pós segunda-feira, no decorrer da semana, tá? Final de semana é final de semana. Então, se eu dei o trabalho para a próxima segunda, tentem pelo menos olhar e tirarem as dúvidas até a sexta-feira, 5 da tarde, tá? Não deixem para fazer no domingo de noite. Daí vou mandar para o professor, ele não vai responder. Poxa, mas daí era domingo de noite, né? Ou vou mandar na segunda, ok. Mas na segunda, às 6h30, não, daí o professor já está focado na aula que vai ter daqui a pouquinho. Então, nós somos adultos todos e eu conto com essa sensatez de vocês, ok? E a complementação, então, da nossa carga horária. Vocês estão percebendo que a gente vai ter uma hora de encontro semanal e vai ter complemento dessa carga horária no decorrer das aulas em atividades na plataforma, tá? Alguma dúvida até aí? Alguma pergunta? Está muito rápido? Estão conseguindo me ouvir? Tá legal? Sim. Sim. Tranquilo. Tá bom? Qualquer coisa, abram o microfone e falem. Seguindo. Então, o que é a estatística? Estatística é uma parte da matemática, pessoal. Como eu disse, assim como tem a questão dos números naturais, números inteiros, trigonometria, tem a estatística, tá? E a estatística, ela é dia a dia, ela é informação direta no nosso dia a dia. Ela é a parte da matemática, então, que fornece os métodos para a gente coletar, organizar, descrever, analisar e interpretar dados. E por que ela é importante? Porque é baseado na estatística que se toma decisões. Então, assim, um conselho já de vida pessoal. A gente só consegue tomar uma decisão quando a gente tem números.
tá? Então, procurem, pessoal, elencar os números que envolvem a vida de vocês. Ah, mas do que tu tá falando? Estou falando do salário, talvez. Então, eu só posso dar conta de água, de luz, de telefone, enfim. Eu só posso tomar uma decisão e dizer algo se eu tiver as informações e eu conseguir analisar elas. E aí que entra a estatística. Ela ajuda vocês a se organizarem. Como que eu sei quanto eu gastei no fevereiro do ano passado comparado com agora? Como que eu posso dizer, bom, eu melhorei, eu economizei no cartão de crédito, ou eu consegui economizar na conta da luz nesse fevereiro desse ano, embora fosse verão, fosse calor. Como que vocês conseguem? Só tendo o registro do fevereiro do ano passado. Então, vocês precisam ter esses dados para poder confrontar, tá? E aí vem a estatística, que ajuda a organizar de forma sintética, resumida, para tomar decisão, certo? E aí se vão inúmeras situações de economia, por exemplo. É o momento, não é o momento de comprar? Estou conseguindo economizar nesse mês, mas quanto eu economizei no mês passado? Poxa, aí vocês vão precisar uma tabelinha para pelo menos completar, conseguir economizar tantos reais no mês passado, nesse mês, e aí analisa. Toma a decisão, tá na hora de comprar algo novo? Não tá? Tá? Então, pessoal, assim, ó, quem gosta da parte de matemática, de estatística, geralmente se dá bem no sentido de não comete tantos equívocos financeiros. Por quê? Porque a pessoa ela é sensata, ela vai analisar antes de tomar qualquer decisão. Então, tomem isso para a vida de vocês. Eu sei que muitos não gostam de matemática, tá? Mas, geralmente, quem escolhe fazer um técnico em administração ou contabilidade é porque tem uma afinidade com números. E eu acredito que seja esse perfil de vocês, certo? Talvez eu não consegui ouvi-los. Se nós estivéssemos em sala, talvez a gente iria conversar um pouquinho mais no sentido da vida profissional, se muitos já trabalham na área, enfim. Tá, pessoal? Então, como é um início de curso, eu não conheço tanto vocês. Talvez eu vá falar algo simples demais ou não. Para muitos já vai ser a chave de alerta. Opa, o professor disse que eu só posso saber se eu comparar. Então começa a anotar. Até mesmo quanto a gente ganha, pessoal. Tem tanta gente que trabalha com empresa familiar que não tem o controle, assim, que não consegue, daí fica difícil de tomar uma decisão. Fica difícil de saber se dá para investir, se não dá. Então, é muito importante a tabulação dos dados, tá? Seja de qualquer forma, tem gente que não domina o computador, não domina o software, não domina. Poxa, vamos fazer uma tabela, então, de lápis e papel. Mas, pelo menos, é retrógrado? Talvez. Depende do quanto a pessoa, de quem ela está se comparando. Se ela não tinha nada, e agora ela tem uma tabela, numa folha de ofício, num caderno, poxa, já é um avanço. Pelo menos alguém vai pegar ali e já vai conseguir ver qual foi o lucro, quanto venderam, analisar. Então, isso é muito importante, pessoal. Ok? Seguindo. Quando a gente fala de estatística, a gente fala de pesquisa, tá? E como que eu faço uma pesquisa? Eu vou poder entrevistar toda a população de Santa Cruz? Recentemente, a gente teve a questão da campanha eleitoral, e daí as pesquisas apontavam um percentual para o candidato X, um outro percentual muito próximo para o candidato Y. E aí? Será que eles pesquisaram toda a população? Vocês foram ouvidos? Eu não fui ouvido. E daí? Ah, mas era de Santa Cruz do Sul. Pois é. Pessoal, é porque assim, ó, quando se faz uma pesquisa, a gente não trabalha com a população. E daí eu já aproveito para dizer para vocês a questão de população mesmo, o significado, o que é. Pela imagem que vocês estão podendo ver, ela já está bem nítida, assim. A população, o que é? É o grande grupo. É o que o próprio nome diz. É todo mundo. É toda a população de Santa Cruz do Sul.
Eu não trabalho com toda a população. O que que eu faço? Eu seleciono, baseado em critérios, uma amostra dessa população. E daí eu pego um grupo de pessoas de dentro da população e essas pessoas, sim, vão ser a minha amostra. E daí, se os critérios são baseados na finalidade da pesquisa. Então, por exemplo, uma pesquisa política, eu não posso ouvir menores de 18 anos, então aí já é um critério, maior de 18, votante, já estabeleço uma faixa etária, estabeleço um percentual de homens, de mulheres, para poder analisar. Bairros, se tratando de política também, é um número X de pessoas de cada bairro, e aí, dentre outros critérios que podem existir. Tá? Então, ficou claro? População e amostra, a gente nunca trabalha com a população como um todo, a gente trabalha com a amostra. Certo? Então, aí já vem um conceito de estatística. O que é a população e o que é a amostra? Já teriam condições de me responder? Já dá para fazer uma provinha? Uma prova oral? Agora a gente está trabalhando na plataforma, dá, né? Dá para escolher um nome e já pedir. Define o que é a população, define o que é a amostra. Vamos seguir. Nas próximas a gente faz isso. Hoje é a primeira, daí hoje eu vou aliviar. Tá? Seguindo. Pessoal, atitude crítica. O que é isso? É como eu vou me posicionar. Então, como eu vou me posicionar perante aos dados e como eu vou colocar esses dados para vocês ou para a população, enfim. Certo? Como eu falava antes, a gente dispõe de muitas ferramentas para expor o nosso resultado final, certo? Vocês vão fazer uma pesquisa e vão fazer um gráfico, tá? Só que esse gráfico, pessoal, ele é editável. Vocês vão conseguir manipular algumas coisas, não as informações. As informações, elas têm que serem verdadeiras, tais quais. Mas vocês vão conseguir mudar a forma de apresentação de como vocês vão apresentar esses dados. Tá? E daí vocês vão entender melhor no próximo slide que eu vou mostrar. Eu só vou colocar o último parágrafo aqui. Ó. É necessário manter uma atitude vigilante, crítica, face às mensagens estatísticas com as quais frequentemente nos deparamos. Do que eu estou falando? Eu estou falando de que eu preciso analisar, pessoal. Porque, às vezes, o gráfico, ele me induz a eu olhar rápido e entender uma coisa e sair, houve um crescimento nas vendas, quando muitas vezes não houve um crescimento nas vendas realmente, de um ano para o outro, de um mês para o outro. Eu costumo assimilar, então, essa parte do assunto com os cartazes de promoção de mercado. Tá? Muitas vezes a gente se ilude com o cartaz da promoção do mercado. O cartaz, ele é atrativo, ele é colorido, ele é em letras grandes, para todo mundo conseguir ler ou enxergar e interpretar ele. E, às vezes, nem todo mundo, tá na promoção, pega. Só que, pessoal, às vezes, se a gente for realmente ver a embalagem maior que está na promoção, ela às vezes é mais cara do que se eu comprar 2 ou 3 embalagens menores. Então, tem que tomar muito cuidado com o que impressiona, certo? E assim é com o gráfico. Vocês querem impressionar, vocês vão adaptar algumas coisas a favor do que vocês querem. Só que, na verdade,
ele impacta, mas tem muita gente que sabe ler, sabe interpretar e vai ver que realmente não é tudo aquilo que vocês queriam dizer. E daí vocês acabam ficando descredibilizados. E isso é muito chato, tá? Então, lembrem do cartaz do mercado, que nem sempre aquela promoção realmente ela é boa. Ela é um atrativo. Realmente vocês vão economizar. Então, sempre atentos. Dá uma olhadinha na embalagem menor, soma. 2 embalagens menores, soma a quantidade. Às vezes, tem muita forma de chamar atenção, de vender, tá? São estratégias, é uma outra parte, então, da questão da venda. Mas vocês estão num curso para saber interpretar, para saber ler estatisticamente. Então, é para isso que a gente se alerta para esses detalhezinhos. Olha o que o gráfico a seguir mostra, pessoal. Vocês têm 2 gráficos mostrando o número de sapatilhas vendidas. Qual que impressiona mais? No primeiro momento, assim, sem analisar muito. O primeiro ou o segundo? Que impressiona no sentido de crescimento de venda. Crescimento, Segundo. aumentou. Segundo? Segundo. O segundo, né? A gente olhando assim, o segundo, se fossem 2 vendedoras, a vendedora do primeiro gráfico, a vendedora do segundo. E daí, o que a gente pensa? Nossa, a vendedora do segundo gráfico se sobressaiu. Parabéns para ela. E daí a gente começa a interpretar. Poxa, na barra horizontal, embaixo, são os meses do ano, tá? De janeiro a dezembro. Foi no decorrer de um ano que esse gráfico foi expresso. Ok? Então, no janeiro, o que acontece, pessoal? Ela vendeu 5.000 sapatilhas vendidas, digamos. Uma fábrica, uma loja, uma vendedora, enfim. No decorrer dos meses, tá? Ela foi aumentando gradativamente essa venda, falando do gráfico A. E o que acontece? Quando chegou no dezembro, se vocês pegarem o dezembro aqui embaixo, ó, vocês vão se deparar com a metade de 5.000 e de 6.000. Ou seja, aproximadamente 5.500 sapatilhas foram vendidas pela fábrica A, pela vendedora A, enfim. Ela iniciou o mês com 5.000 e ela finalizou o mês com 5.500. O mês não, o ano, desculpa. Tá claro isso para todos? Sim. Sim. Beleza. Agora, pessoal, a gente vai analisar o gráfico B, que no primeiro momento nos impressionou. Achamos que melhorou bastante as vendas. Ou, fazendo um comparativo, a fábrica A, a fábrica B vendeu muito mais. Quando o que acontece? Se a gente for analisar a fundo, olhem o janeiro. O janeiro, na fábrica B, vendeu as mesmas 5.000 unidades. Olhem o dezembro. Ela finalizou o dezembro com as mesmas 5.500 unidades. E daí? A informação, pessoal, ela é a mesma. Ela está querendo dizer a mesma coisa. Só que o que mudou? O que vocês observam que mudou? O formato do gráfico. O formato do gráfico. Boa. O primeiro, pessoal, começou em 1.000 e a escala dele era de 1.000 em 1.000. Tá? O segundo gráfico, ele começou em 5.000 e em todo ele teve um aumento de 1.000. Então, o que acontece? Espaçou a unidade. Espaçou do janeiro para o fevereiro, dos 5.000, em vez de ir para os 6.000 já aqui, como foi no primeiro gráfico, não, foi para 5.100. Foi para 5.200. E daí o que acontece? A gente consegue representar melhor o crescimento. O crescimento foi pequeno? Foi, dá para ver no primeiro. Foi lento o crescimento. Mas o segundo impressionou.
Por quê? Porque chamou atenção a forma como ocorreu esse crescimento. Então, aí é que está. A informação, ela está errada? Não, ela não está. Só que quem montou esse gráfico, pessoal, teve a habilidade de impactar mais e impactar menos. E é o que acontece com as nossas pesquisas, quando elas são intencionais para alguma coisa. Então, a gente tem que estar muito atento com isso. Por quê? Porque a informação ela está errada? Não, ela não está. É uma pesquisa, ela tem fonte, ela tem alguém fez, uma empresa fez a pesquisa e a informação que ela traz está correta. Mas a forma como ela vem exposta é que faz a diferença. Tá? E aí, o que acontece? Cabe a cada um de nós saber olhar e saber interpretar. Porque daí não adianta nós culpar. Ah, mas eu vi e foi o gráfico B o melhor. Poxa, tu viu, mas o gráfico A também foi. Então, aí é que entra a estatística, aí é que entra o nosso olhar crítico no primeiro momento, que é uma das ementas da disciplina. É o olhar crítico para dados estatísticos. Então, o primeiro deles é a questão dos gráficos, pessoal. Cuidado. Então, a gente tem que analisar bem, analisar muito. Quando se faz uma prova de Enem, uma prova de seleção que tem muito gráfico, então, aí vem muita informação correta, mas a forma como ela vem apresentada, às vezes, induz ao erro, tá? Deixa eu ir controlando o nosso tempo. Outra, votação no partido A, então, a imagem é mais antiga, não se detenham na questão do ano, mas no comportamento do gráfico, jornal A1 e jornal 2, tá? O jornal 1, ele impacta, a curva teve um crescimento maior. O jornal 2, nem tanto. Vamos analisar o que acontece? Então, olha, 30, os dois começaram no 30. Tá? Aliás, um começou no 0, o outro começou no 30. E o espaçamento entre o eixo do gráfico, da porcentagem, ele é maior. Tá? Os dois são de 10 em 10, se a gente for ver. Do 30 pula para 40%, 40 para 50%. Então, a porcentagem ela aumenta de 10 em 10. O jornal 1 também. Mas o espaçamento entre o eixo da porcentagem, ele foi maior no jornal 1. E daí isso faz com que eu consiga ter uma curva maior com um crescimento mais acentuado. Tá? E aí vem a questão do impacto visual. Tá? Muitas vezes, quando se quer convencer de algo, pessoal, propagandas e tudo mais, lançam algo rápido. Por que que é rápido? Para vocês não analisarem, para vocês ficarem com aquela imagem visual. Poxa, mas estava lá em cima o partido A. A gente acaba ficando com essa impressão. E o partido B, ali, o jornal 2, não tem muita... não impactou tanto. Por quê? Porque ele não chamou atenção quando se fez esse comparativo. Tá? Então, a partir de agora, quando vocês pegarem um gráfico, pegarem uma informação, pegarem um cartaz promocional, a atenção de vocês ela já vai ser redobrada. Lembrem-se da primeira aula. Tenho que cuidar. O que está querendo me dizer? Tem um comparativo ou não tem? Vale a pena ou não vale? Está querendo me induzir a alguma coisa? Não, não está. É real a informação? É real. Mas a forma como ela vem colocada é que tem que ter cuidado. Tá? Temos 5 minutos. Depois eu sei que vocês têm compromisso. Pessoal, eu vou deixar então, eu não vou entrar, eu tinha preparado já um material para a questão de escrita e arredondamento de números, tá? Eu vou disponibilizar esse material, como eu falei, no grupo amanhã e na plataforma, e vou deixar ele completo. Mas na semana seguinte, então, a gente inicia pela escrita e arredondamento de números,
Se alguém tiver tempo e disponibilidade, interesse e quiser ler já essa segunda parte, ótimo, tá? Tem umas atividades no final, a gente vai fazer elas na próxima aula, porque é por aqui que se começa, pessoal. É muito importante a questão do arredondamento para o que vem para frente, para os nossos cálculos. Então, antes de nós finalizar, nesses últimos minutinhos, eu vou encerrar o compartilhamento de tela, então, e vou voltar na plataforma para ver se alguém dos faltantes conseguiu se conectar, tá? E para nós, então, só peço a compreensão de vocês. Deixa eu ver, encerrar aqui. Isso. Estamos em 18. Deixa eu ver, eu tenho anotado ainda a Simone como ausente. Simone. A Simone segue ausente. E o Gabriel não. A Graziele. Graziele não. Então são essas duas. Simone e a Grazi. Ok. Então, pessoal, eu gostaria de agradecer vocês, nesse primeiro momento, pelo contato, mesmo que virtual, por disponibilizar, então, esse tempo a assistir a aula. Eu acredito que ela é importante, ela é diferente da aula presencial, ela é diferente, o professor fica sem quadro, fica um pouquinho amarrado, mas a gente vai estar descobrindo outras ferramentas no decorrer. Quando tiver conteúdo um pouquinho mais difícil, eu vou estar enviando link de vídeo, algo do tipo, para agregar em todos as informações que porventura não chegarem da minha parte, em função da modalidade que a gente está usando, certo? Agradeço, então, a participação e conto com todos vocês na próxima segunda,